Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vai de Vinho Brasileiro, que é o podcast do Concevites RS. E, como sempre, a gente tem aqui vários convidados ilustres, para ajudar a gente a falar sobre temas muito importantes que tenho certeza que vão te ajudar a entender mais sobre o vinho brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre inovação e tecnologia, que é um tema muito importante, muito interessante, e eu tenho certeza que esses convidados aqui vão ajudar muito a gente a entender esse tema mais a fundo, e você com certeza também vai ter uma visão até um pouco diferente e melhor, com certeza, do vinho brasileiro. Bom, vou apresentar para vocês os nossos convidados e a gente vai seguir o nosso bate-papo aqui. Primeiro a gente tem aqui Ricardo Morari, que é presidente da ABR. Ricardo, obrigado por estar com a gente aqui. Você já é uma figura ilustre, muito conhecida aqui nosso, né? Imagina, Daniel, prazer estar aqui falando com vocês, né? E é sempre importante a gente estar aí em contato e falando um pouquinho da nossa realidade como enólogo, né? As ferramentas que hoje nós temos disponíveis aí e tá podendo também fazer com que essa informação chegue para o consumidor e ele saiba toda a tecnologia que está por trás também dos vinhos, né? Com certeza, a gente quer saber muita coisa aí, cara. Você tem muita coisa para contar pra gente aqui. E temos também aqui Heleno Fachin, que é CEO da Nova Aliança Vinícola Cooperativa. Muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui, por estar tirar o seu tempo para estar com a gente conversando sobre esse tema tão importante. Não, de forma nenhuma, Daniel. Aqui a gente investe tempo e te agradecer também por estar aqui conosco, né? E iniciando esse podcast Vai de Vinho Brasileiro. Então, uma iniciativa fantástica do Concevites, que tem que ter todo o nosso apoio e tempo, porque é desmistificando a questão do consumo do vinho brasileiro que nós vamos avançar no mercado, e eu acho que trazer inovação, tecnologia, a gente tem de sobra e vai ser um bate-papo com certeza muito bom. Isso é muito interessante, o que o Heleno falou de temos de sobra. Isso é muito legal. Eu quero conversar, quero que eles contem mais para vocês aqui, porque a gente estava até antes aqui nos bastidores conversando e entendendo um pouco mais sobre inovação e tecnologia e vendo quanto o vinho brasileiro tem de tecnologia, tem crescido, tem melhorado. É uma coisa impressionante. Com certeza eles vão poder contar bastante coisa para a gente aqui. E temos também Carlos Berres, que é assessor de negócios do Sicredi Serrana. Carlos, obrigado, bem-vindo aqui, e espero que você possa ajudar a gente a entender um pouco mais também, né? Como é que o Sicredi pode ajudar no setor vinícola, não é? Será uma satisfação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também, poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia enquanto instituição financeira cooperativa, atendermos essa cadeia da uva que para nossa região aqui é extremamente representativa e muito importante. Com certeza. Bom, vamos começar aqui, então a gente vai falar de inovação e tecnologia. Eu queria já perguntar, e aí vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem tirar no par ou ímpar para responder, né, não tem problema, viu? Queria perguntar para o Ricardo e para o Heleno, que estão aí no front, estão acompanhando não só a produção, mas a inovação, não só no Brasil, inclusive no mundo. Tenho certeza que vocês trazem muita coisa de outros lugares também, né? Eu queria entender já de cara, o Brasil está mais tecnológico na produção de vinhos? Sem dúvidas, Daniel, e assim, toda a cadeia ela está muito mais preparada, né? Muitas vezes a gente fala que as safras elas estão sendo favoráveis a elaborar grandes vinhos, e nós esquecemos também que por trás da condição climática nós temos também muita ferramenta tecnológica que foram trazidas ao longo desses últimos anos, principalmente, e que tem, de alguma forma, facilitado também o nosso trabalho. Nós temos conseguido extrair o melhor das uvas que estamos produzindo e produzindo cada vez melhor no campo, como o Heleno acho que vai abordar bastante na fala dele, né? Então, desde o vinhedo até as vinícolas, nós estamos muito mais preparados. Então, com certeza, o reflexo disso está aparecendo na qualidade dos nossos vinhos, dos nossos espumantes, do nosso suco de uva, produtos que estão cada vez mais melhores, né? E com qualidade consistente, sem oscilações de uma safra para outra. Temos um padrão de produto hoje que ele sempre é muito bom, não temos oscilação. Em um ano onde o clima não se comporta muito bem, produtos de qualidade inferior, não. Todos os anos nós temos conseguido uma regularidade que é importante para o consumidor também ter confiança quando ele está adquirindo um vinho brasileiro lá na ponta, né?
Então, desde o vinhedo até as vinícolas, o mercado também vem buscando tecnologia para estar chegando mais perto do consumidor, com a informação que ele precisa. Então, tudo isso é algo que vem se desenvolvendo muito e a gente fica muito feliz de poder estar participando disso, né, como enólogo principalmente, de toda essa revolução tecnológica que vem acontecendo no nosso setor. Heleno, o Ricardo falou um ponto que eu acho interessante. Toda vez que eu converso com vocês aqui da cadeia da produção, eu vejo que vocês falam muito do campo. E o campo é realmente muito importante. Né? Não adianta você ter toda a tecnologia na cantina e não ter a tecnologia no campo. Né? O Brasil está tecnológico, está evoluindo nesses dois pontos. Sem dúvida nenhuma, Daniel. Na verdade, toda essa evolução que acontece dentro da vinícola, ela é alicerçada por uma evolução tecnológica dentro do vinhedo e dentro da propriedade do viticultor. Então, essa evolução, a gente não se limita só à questão da tecnologia, mas a questão também de facilidade de manejo, porque a viticultura, como atividade agrícola, ela tem uma característica também de uso intensivo de mão de obra. E toda a atividade agrícola que demanda um uso intensivo de mão de obra, ela acaba tendo um valor mais agregado e muitas vezes limitações de avanço. E a mecanização, ela é uma prática muito importante. Então, atividades muito simples, como uma poda, onde tu tinha mecanismos de poda rudimentares, tesouras que não tinham uma segurança, inclusive, para equipamentos hoje automatizados que te permitem ter uma ergonomia, te permitem segurança, te permitem um conforto e facilitam a tua operação também. Tô falando de poda, podia falar o próprio amarrio da videira, né? Então, que é importante também, automatizado, e aí passa por todas as demais etapas dos tratos culturais que são inerentes a qualquer cultivo e que na viticultura eles acabam sendo mais intensos, seja tratamentos fitossanitários, a questão de quando fazer o uso racional de um defensivo também. Então, são todas práticas que vêm sendo desenvolvidas no vinhedo e que depois vão facilitar também o trabalho dentro da vinícola para a gente chegar na taça do consumidor, de fato, com um vinho não tecnológico, não necessariamente tecnológico, mas com um vinho saudável, com um vinho que entrega um padrão de qualidade importante de uma viticultura que vem se qualificando ao longo dos anos. E é interessante a gente pensar, quando a gente fala de tecnologia e inovação, se a gente estivesse falando de algum outro setor, um setor, por exemplo, bancário, é fácil você pensar que quanto mais tecnologia você tem, talvez seja mais importante, seja mais seguro e tudo isso, mas o vinho ainda tem esse fator de manter as tradições. Né? Você pode melhorar todos os processos, como vocês estão dizendo, e eu quero até me aprofundar um pouco mais nisso, mas, por outro lado, é importante que se mantenha também a tradição. Né? Vocês são produtores já tradicionais, né? O Brasil tem já uma tradição muito, cada vez mais alicerçada e que não pode se separar, né? Não pode deixar só tecnologia, você tem que casar. Isso deve ser um desafio, não é? É a essência. De fato, ela não pode ser perdida e ela não é perdida, porque de fato a vitivinicultura ela tem essa questão de manutenção da tradição e não é uma simples questão de manter tradição, mas é uma questão de paixão envolvida. Então o trabalho da vitivinicultura, ele mantém tradições, não perde a essência, porque tem paixão das famílias que desenvolvem a vitivinicultura de forma assim bastante intensa, e é esse o alicerce que mantém o setor, e isso é global, ele não é só mais um negócio, e principalmente aqui no Brasil, onde, querendo ou não, a agricultura familiar está totalmente envolvida na vitivinicultura brasileira. Muito legal. Agora, vamos
Vamos entrar um pouquinho mais aqui e entender, para quem não vive como vocês vivem o dia a dia, para vocês é fácil, vocês estão vendo as inovações e as tecnologias mudando em todo o processo, né? Mas para nós que não estamos ali no dia a dia com vocês, o que efetivamente a gente consegue ver de tecnologia quando a gente vai na cantina, por exemplo, na vinícola, na produção? O que é visível nas vinícolas hoje é equipamento, né? Equipamento tecnológico, sistemas que vão desde o recebimento das uvas, prensagem, os processos iniciais, até as filtrações finais, né? Sempre tecnologias onde se busca também a sustentabilidade, né? Não somente que faça a operação, mas que seja uma operação bem feita e também sustentável como um todo, né? E quando a gente fala em sustentável, não falamos somente na parte ambiental, né? Que seja também economicamente viável. Quando a vinícola faz um investimento numa tecnologia, ela tem que pensar também que vai ter algum retorno, né? E então isso é a parte mais visível. Tem muita tecnologia ou que acaba não sendo visível, que é a biotecnologia, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né, com ferramentas aí para se trabalhar melhor as uvas, para extrair o máximo dessas uvas, conseguindo reduzir o uso de sulfitos, por exemplo, utilizando ferramentas que, na verdade, são naturais da própria levedura, né? A biotecnologia ela tem crescido muito, tem se desenvolvido muito e tem cada vez mais se tornado acessível a nós enólogos também, nos ajudando a elaborar grandes vinhos, né? E pensando em equipamentos, então, nós temos ali uma infinidade de processos que hoje utilizam mão de obra, porém uma mão de obra qualificada e que vai conseguir utilizar e extrair das uvas o máximo do potencial que vem lá do campo, né? Nós temos sim conseguido produzir uvas cada vez melhores, mas nós temos que também ter condições de extrair delas tudo que elas podem nos oferecer. Então, acaba sendo um conjunto ali de fatores, né? E que faz com que lá no final nós tenhamos na taça vinhos sempre de altíssimo padrão, né? Esse conjunto que você falou me parece muito interessante, né? Porque não adianta, talvez até adiante, mas não vai adiantar muito ter muita tecnologia e não saber usar essa tecnologia, ou ter um excelente produto e não ter tanta tecnologia para se alcançar a qualidade máxima que se pode ter, né? A gente percebe aí, como eu falei no começo, a gente percebe muita evolução e uma evolução rápida no vinho, na produção de vinho brasileiro. A gente sabe que no vinho as coisas não são tão rápidas como em outros setores que você tem uma evolução tecnológica muito mais rápida. Aqui a gente depende da natureza também, né? Você tem o ciclo da uva e tudo isso, entende-se que leva-se mais tempo, mas ainda assim o Brasil tem uma rapidez de adaptação com as tecnologias muito impressionante, né? Sim, e isso é visível até por colegas nossos de outros países, né? Que enxergam isso. Países mais tradicionais têm uma certa dificuldade maior em inovar, em trazer uma tecnologia nova, em aplicar essa tecnologia, e essa é uma das vantagens de nós sermos um país ainda jovem na vitivinicultura, né? Falam que fazer vinho é fácil, o difícil nos primeiros 200 anos, né? Nós estamos talvez ali um pouco mais da metade do caminho, e se por um lado pode parecer ruim termos pouco tempo, por outro lado, acho que a gente tem essa liberdade de aplicar tudo que tem de novidade e ver o resultado depois no vinho pronto, né? Então, acho que essa abertura que nós, enólogos, agrônomos brasileiros, damos para essas tecnologias que são novas no mundo todo, né? Algumas estão surgindo agora e já estão chegando para nós. Tem facilitado essa grande evolução e essa evolução rápida que nós observamos na qualidade dos nossos vinhos, né? Agora, vocês dois comandam vinícolas grandes aqui no Brasil, mas a gente sabe que aqui na produção a gente tem vinícolas menores. Tá? Essas vinícolas menores, elas podem se beneficiar também do avanço tecnológico? Sim. Ou isso é algo exclusivo só para quem é grande? Não, de forma nenhuma, Daniel. Hoje a questão da abertura e do acesso à tecnologia, ele é restrito e ele independe de módulo. Claro que quando a gente fala
que a gente tem uma dimensão maior enquanto empresa, porque inclusive por sermos cooperativas, somos uma junção de famílias, né, Claro. que trabalham em prol de um único objetivo, né, de uma forma cooperativa. Essa foi a maneira organizacional na qual há mais de 90 anos, né, o setor entendeu como a forma sustentável de viabilizar o negócio da vitivinicultura brasileira, né? E isso não se limita ao Brasil, né? Então, praticamente metade do vinho no mundo ele está presente e envolvido de uma forma cooperativa. A questão da tecnologia, quando a gente olha a vitivinicultura brasileira, e aí eu tenho que olhar os grandes complexos agroindustriais, onde o Brasil é um grande produtor de soja, de algodão, de cana-de-açúcar, de citros, de uma série de outras culturas, que aí sim tem uma escala muito maior, e quando a gente se compara enquanto Brasil a outros países tradicionalmente produtores de uvas, nós ainda não temos uma dimensão, nós temos 8% da área de uva, 7% da área de uva que a Espanha tem. Nós temos metade da área de uvas que o Chile cultiva. Então, a gente tem muito, enquanto Brasil, que ampliar e que evoluir, inclusive em extensão. E isso também depende muito do nosso consumidor, e por isso também é essa ação do podcast Vai de Vinho Brasileiro, porque a gente precisa de fato ampliar a base de consumo de uma bebida tão nobre e saudável como o vinho, e tão descomplicada também, porque ele não demanda necessariamente rituais para consumo. E o que acontece? No momento que a gente ampliar a base também de extensão, vai ampliar a base de acesso a cada vez mais tecnologias. Porque se tu vai conversar com alguém que está liderando uma startup ou buscando assim, ele precisa escalar o negócio. E quando ele precisa escalar, querendo ou não, olhando os complexos agroindustriais maiores, nós da área vitivinícola brasileira, nós ainda somos pequenos. Então eles vão buscar quem? Eles vão buscar o pessoal da cultura da soja, da cultura do milho, de grandes culturas, que onde tu tem uma base de acesso muito maior. Então o desenvolvimento de tecnologias também para a vitivinicultura é um desafio para quem quer inovar. E a gente, por isso, muitas vezes acaba tendo que importar alguma tecnologia, e as empresas de fora, elas veem no Brasil uma grande oportunidade, de fato, porque nós estamos mais abertos à inovação, que é aquilo que o Ricardo comentou agora, do que países já tradicionalmente produtores, e que inclusive tem todo um sistema montado, e para eles muitas vezes mudar esse sistema implica em perdas ou renúncias muito grandes. Então nós, numa escala menor, a gente consegue trabalhar métodos de vinificação diferentes, produções controladas, inclusive o Brasil hoje, todo ele cultiva vinhedos. Então tem vinhedos na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, lado de Cuiabá. Tu tem na Bahia, tem no Pernambuco, tem no país inteiro. A gente tem a vitivinicultura se desenvolvendo. E isso aí demanda investimento em tecnologia e inovação, porque são regiões que não são regiões tradicionais no cultivo, e onde tu tem dificuldade de acesso logístico, enfim, mas o principal, tem mercado consumidor, e elas estão levando a cultura da uva e do vinho para regiões do Brasil que muitas vezes não tinham essa tradição. Então a tradição da uva e do vinho, ela não necessariamente está aqui na Serra. Nós temos a responsabilidade maior por sermos pioneiros nisso, e temos a responsabilidade também de dispersá-la ao redor do país, e a tecnologia de comunicação, como essa que a gente está tendo aqui agora, também é um facilitador muito grande, né? Então, isso é tecnologia que está à nossa disposição, independente da escala. Com certeza, em outros momentos, vão ter outras vinícolas aqui apresentando, podendo conversar e levando as suas posições dentro desse ambiente nobre que foi criado aqui pelo Concevites, e na qual a gente tem que apoiar, né? E eu acho que um ponto que você falou é muito importante, porque eu me lembro quando eu comecei a estudar vinhos, uns 15 anos atrás mais ou menos, em que era uma
lei ou uma regra, alguma coisa assim, em que se tinha os paralelos onde se plantava vinho, né? E eu me lembro claramente dos professores explicando que um pouco para cima, um pouco para baixo não poderia, por causa de clima, né? Temperatura. E até um aluno falou, mas então, numa região muito fria, não vai dar, por exemplo, Escandinávia, né? E aí eles disseram, olha, isso é quase impossível, a não ser aquecimento global e tal. Na verdade, hoje a gente está vendo, claro, o tema não é o aquecimento global, mas o tema é, com tecnologia, como você disse, a gente consegue ir para o Cerrado Mineiro, a gente consegue ir para Brasília, a gente consegue ir para o Norte, para o Nordeste, mas com tecnologia, porque até então se dizia, isso não dá, né? Só dá naquela faixa, naquele espaço, e obviamente a cultura também ficava limitada, né? Acho que passa por a expansão do vinho brasileiro. A gente está gravando isso aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho dúvida, todas as vezes eu escuto de todos vocês sendo sempre muito generosos com os novos entrantes no mundo do vinho, porque todos nós acreditamos que quanto mais gente que se fale, que beba e que consuma e que tem interesse pelo vinho, melhor para todos nós, né? Esse é o ponto mais importante. Imagina que a gente tem uma tradição canavieira no Brasil muito grande, e o consumo de vinho ele é uma parcela mínima perto do consumo de cachaça, que é uma bebida na qual o Brasil é reconhecido internacionalmente, mas a gente sabe que o grau alcoólico dela é uma bebida que não permite tu tomar ela de uma maneira salutar acompanhando uma refeição, e isso é clássico, né? Isso é uma questão de recomendação médica, diferente do que ocorre no vinho, que segue inclusive prescrições nesse sentido de ser uma bebida muito saudável e que de fato o vinho é o responsável pelo paradoxo francês, né? Então é tão discutido no mundo inteiro, e onde a gente de fato precisa estimular e aumentar a base de consumo de vinhos no Brasil. É isso que a gente busca, é qualificar o consumo e levando informação, levando conhecimento através dessa tecnologia que o podcast pode fornecer para a gente. Exatamente. E, inclusive, o podcast é muito bom porque as pessoas podem escutar no carro, indo para o trabalho, na academia, né? Tem várias formas de se consumir. Pode assistir, podem estar vendo a gente aqui agora, podem estar só ouvindo. Recomendo que vejam, porque somos todos muito bonitos. Não tenho dúvida que vocês vão gostar de ver a gente, né? Não sei se isso vai ajudar ou vai diminuir a nossa audiência, mas ajuda, né? Ajuda, claro. Agora, a gente falou muito do campo e da vinícola, né? Da produção mesmo. Para o consumidor, como é que vocês veem essa nova tecnologia ajudando ou melhorando ou modificando o consumo para o consumidor, para o lado de quem bebe o vinho? Acho que acaba dando um respaldo muito forte para o nosso trabalho, o consumidor saber que o vinho ele não está sendo feito por conta própria, né? Tem pessoas envolvidas, tem a tecnologia envolvida, e passa essa segurança que o Heleno comentou para ele estar abrindo uma garrafa de vinho e estar consumindo numa refeição, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais é que essa informação chegue para ele, que são tecnologias que vão permitir nós termos vinhos cada vez melhores, termos vinhos sempre num padrão de qualidade muito parecido, né? Que consumidor hoje, nós trabalhamos em vinícolas grandes e a gente percebe o quanto é importante para o consumidor encontrar um padrão num produto, que não tem oscilações, né? Então, sabendo que esse vinho está sendo elaborado, independente da safra, com todo o esmero, todo o cuidado e com a tecnologia disponível, acaba passando essa segurança também para o consumidor, e ele vai estar cada vez mais dando oportunidade e tornando esse consumo regular. A gente sabe da importância que tem o consumo de vinho para a saúde, né? Consumido numa refeição né? Mas essa informação, essa cultura, esse hábito, ele tem que chegar para o consumidor, né? E a tecnologia, ela, de alguma forma, também ela acaba permitindo isso, porque nós conseguimos elaborar grandes volumes a preços. A gente gostaria de consumir todos os dias vinhos de alto preço, mas nós sabemos que é impossível, né? Nós temos que consumir, para poder consumir no dia a dia, tem que ser vinhos que caibam no nosso bolso também, que caibam no bolso do brasileiro. Então, a tecnologia, a inovação, ela vem também para
facilitar a chegada desses vinhos na mesa, no dia a dia, e que ao longo do tempo a gente vai criando esse hábito de consumo, né? E além claro, a gente fala aqui, estamos falando muito da tecnologia em si, mas a inovação que traz novas variedades melhor adaptadas aos nossos terroirs. Temos aqui no Brasil 3 tipos de viticultura, né? Aqui no sul, a tradicional, temos a viticultura a colheita de inverno e temos os vinhos tropicais, aí onde se colhe uva todos os dias. Então nós temos essa condição de chegar com bom preço e chegar com qualidade e competitivos, mas precisamos também que a informação de que o vinho brasileiro ele é bom, que o vinho brasileiro não é caro, né, que se criou um mito ao longo do tempo de que vinho brasileiro era muito caro, mas não, ele cabe no bolso, ele entrega o preço que ele está sendo vendido. Claro. Então, quanto mais nós comunicarmos isso, melhor, né, para o consumidor tá sabendo de toda a qualidade que ele encontra hoje quando ele compra um vinho brasileiro. Claro. Isso sem falar nos aplicativos que a gente encontra né, para consumidores que ajudam muito os leigos ou até os não tão leigos, porque com a vasta variedade que a gente tem de rótulos e que a gente disponíveis para a gente, como você mesmo disse, tem vinhos brasileiros de diversos preços, diversos valores, né, e produzidos em diversas regiões, e eventualmente a gente pode se perder um pouco, né? Quem não está ali todo dia trabalhando com isso ou lidando com isso, é importante ter um guia. Então, o consumidor, de certa forma, também é beneficiado com essa questão tecnológica, com esses aplicativos, essas formas de se entender melhor o vinho. E aí, me vem uma questão da nossa boa e, eu diria velha, mas não é velha, boa e nova inteligência artificial. A inteligência artificial está chegando, agora recentemente chegou, né, muito forte aí com esses chats, né, essas perguntas que você pode fazer, mas tem muitas outras aplicações também que acontecem fora não simplesmente fazer buscas e digitar perguntas, né, num programinha. Vocês já estão vendo algumas iniciativas de inteligência artificial no vinho também? Bom, eu vou tomar liberdade, Ricardo, aqui de comentar. E eu estava esses dias conversando com o pessoal da Fundação Dom Cabral a respeito do tema, né? E aí foi feita uma simulação, inclusive, de um desses softwares dos GPTs, né? Enfim, buscando a composição e entendimento do posicionamento de um vinho. Então, como é que eu vou lançar um vinho, criando ele desde o vinhedo, chegando até o consumidor final, né? E tu vinculando as indicações de inteligência artificial que a ferramenta tem, ela é alimentada por inteligência natural. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter, que a inteligência artificial sim é um facilitador muito grande, é um caminho sem volta, ela é muito importante e relevante para facilitar de fato a escolha, a tomada de decisão, poder levar conhecimento para o mais leigo, para a pessoa que está em dúvida, mas o que acontece é que tem muitas ações que são conduzidas por quem está por trás do famoso algoritmo, né? Então, e aí, querendo ou não, sim, né? Nesse momento, Daniel, é importante a gente se questionar no que diz respeito a não só acesso à tecnologia, mas acesso aos recursos. Porque tudo, nesse sentido, tem um envolvimento de valores e aí, claro, não só envolvimento de valores, mas acesso a mercado. E acesso a mercado custa também. Então, são pontos importantes, né, que a gente tem que inclusive, refletir, porque, como foi comentado, esse é um caminho sem volta. Então, mas, tipo assim, isso que estão querendo que eu consuma é de fato aquilo que eu gostaria mesmo? E aí, claro, esse é um ponto importante também, porque tem tudo a ver com a vitivinicultura brasileira, porque a gente tem uma característica de diversidade. E essa característica de diversidade e uma vitivinicultura jovem, então ela nos permite a gente conhecer algo a mais. E esse conhecer algo a mais tem a ver com a inteligência, com aquilo que a inteligência artificial, com a internet das coisas, todos esses pontos tão relevantes e que vão tomando
a nossa bancada, né? Cada dia mais a gente está conversando e avançando nesse aspecto, e isso está vindo, já está dentro dos nossos negócios. Então agora nós, dentro da própria Nova Aliança, nós estamos trabalhando uma questão de automação, né, de alguns equipamentos, e para isso a gente teve que, vamos dizer, voltar para a base. Fazer o famoso aí, o back to basics, né? Porque não adianta avançar processos de automação se eu não tenho uma base montada, estruturada. E a partir daí a gente segue no avanço de soluções, isso dentro da operação, como no próprio mercado consumidor, onde eu estou numa prateleira de supermercado agora. E eu estou com um aplicativo do supermercado, e todo supermercado hoje tem o seu aplicativo de compras, que vai ter lá N recomendações de vendas. Essas recomendações de vendas, elas são baseadas em quê? Naquilo de fato que eu como consumidor entendo que é aquilo que eu estou buscando, se é um vinho branco, um vinho rosé, um espumante, um vinho tinto que de guarda, algo para presente, algo que eu quero consumir agora, eu quero chegar em casa e ser feliz. Ou é algo que é do interesse comercial, né? Então, independente do formato, né? A tecnologia, ela vem sempre para ajudar alguém, e que muitas vezes não necessariamente o consumidor, mas ela te abre portas, né? Então, a tecnologia, ela é muito importante, a tecnologia, ela é muito boa, mas a gente precisa buscar aquilo lá que eu comentei, né? O back to basics, né? Voltar para as bases, ter os entendimentos e, principalmente, como é que a gente vai ter o entendimento? Experimentando. Então, na dúvida, embarca, vamos ter essa experiência, e sim, com o vinho brasileiro. O vinho brasileiro merece essa oportunidade de experiência. Esse é o nosso momento, a nossa base de consumo de vinho nacional dentro do Brasil é muito pequena. Você não vai para a Espanha para tomar um vinho italiano, você não vai para a Itália para tomar um vinho espanhol, você não vai para o Chile tomar um vinho argentino e nem na Argentina tomar um vinho chileno. E aqui no Brasil, o hábito, infelizmente, é que se consome qualquer outro vinho, menos a oportunidade de se conhecer o vinho nacional. E o nosso objetivo aqui é justamente isso, é convidar o consumidor para ter essa experiência de consumo, que com certeza vai ser positiva, independente seja de faixa de preço, tu sempre vai ter um vinho honesto, autêntico, com trabalho nacional, valorizando sim a nossa vitivinicultura, o nosso trabalho, que é aquilo que a gente quer como cidadão brasileiro em todas as nossas atividades, né? E eu acho que um ponto importante que, como você falou muito bem, que é muito importante que a gente valorize o vinho brasileiro, porque somos brasileiros, né? Mas também porque o vinho brasileiro realmente tem qualidade e tem variedade, tem diversidade. Então, se eu gosto, por exemplo, de vinhos mais encorpados, e o Carlos gosta de vinhos mais leves, e o Heleno gosta de vinhos brancos, e o Ricardo gosta... Não importa, tem vinhos bons para todo mundo aqui, né? Perfeito. Isso falando de vinho brasileiro, tem vinho brasileiro bom em qualquer faixa de preço. Então, a gente consegue, se o Ricardo fala, não, hoje eu quero um vinho mais especial branco, tem. O Heleno quer um vinho mais acessível, mais pro dia a dia, rosé, tem também. Então, a gente tem uma variedade que é impressionante, a variedade que a gente tem aqui, né? Por mais que a gente se esforce em provar vinhos novos, ainda tem uma quantidade enorme que eu não provei. E eu falo, puxa, isso é muito bonito, porque é gostoso você ver, você fala, nossa, esse vinho eu preciso provar, esse eu preciso provar. E a gente vai aumentando o nosso leque, conhecendo mais e percebendo essa diversidade do vinho brasileiro, né? Que é realmente muito grande. E essa diversidade, ela é cada vez maior, né? A gente observa as novas regiões que vêm surgindo, novas variedades sendo testadas e dando certo e emplacando para o consumidor também. Então, a tendência de estudo é cada vez ampliar ainda mais esse leque de oportunidades em torno do vinho brasileiro. Então, é importante que essa informação chegue para que nós tenhamos aí o nosso trabalho, ele seja valorizado também, né? Claro. E temos aí, como você falou, condições de atender diferentes públicos, diferentes estilos de vinho. Se fala muito no mundo hoje em vinhos menos concentrados, menos alcoólicos, menos amadeirados. O Brasil naturalmente tem condições de elaborar vinhos
com esse perfil em grande escala. Enquanto outros países estão sofrendo, estão tendo que buscar tecnologia para desalcoolizar, para reduzir o teor alcoólico, nós naturalmente conseguimos ter vinhos com essas características para serem realmente consumidos no dia a dia e a preços acessíveis. Então, é algo que é muito positivo e que o brasileiro tem que descobrir cada vez mais, né? É verdade. Olha, a gente tem aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro que é o nosso ping-pong, onde eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já vão se preparando, porque antes eu quero perguntar para o Carlos aqui. Ô, Carlos, a gente está conversando bastante aqui sobre a produção e inovação e tecnologia, mas tudo isso envolve investimento. E para isso, a gente chamou você aqui para que você possa ajudar a gente a contar aqui, porque existem algumas linhas de crédito, não é? Para que se possa desenvolver essas tecnologias que, obviamente, são necessárias, são importantes. Como é que funciona lá no Sicredi? Perfeito. Eu acho que é legal trazer só uns dados antes de falar sobre isso, Claro. né? Eu falo aqui da Sicredi Serrana, que é uma região aqui da Serra Gaúcha, que nós estamos presentes, 23 municípios, e o Sicredi está em todo o Brasil. Então, de qualquer lugar do Brasil onde você quer produzir vinho ou plantar uva, existe um Sicredi que pode atendê-lo. Mas olhando para a Sicredi Serrana, até o motivo porque nós estamos aqui juntos nesse projeto tão grandioso com o Concevites, além desse tem outros também que nós apoiamos, porque a uva em si, para a nossa região e para a Sicredi Serrana, ela é muito representativa. Se nós olharmos alguns dados, até trouxe aqui rapidamente só para citar, 61% da área cultivada de uva no Brasil está situada nesses 23 municípios que nós atendemos na Sicredi Serrana. Se olhar para propriedades produtoras, 53% das propriedades são mais de 11.400 propriedades que nós atendemos aqui na nossa área de atuação. Se formos olhar um pouco para o vinho produzido, 78% do vinho produzido no Rio Grande do Sul e 94% do suco de uva produzido no Rio Grande do Sul está situado dentro dos 23 municípios da nossa área de atuação. E para completar também, se nós for olhar o último plano safra que nós financiamos os produtores rurais de maneira geral, quase 50% dos créditos liberados para custeio, eles foram para a uva, para cultivo, o custeio da produção de uva. Então, por isso, ele é muito representativo e a Serrana, nesse contexto, não tem como ficar de fora disso, a não ser apoiar, incentivar cada vez mais iniciativas como essas. Olhando para o crédito, que é um dos carros-chefes que uma cooperativa de crédito tem, né? Existe hoje, a grosso modo, crédito para todas as finalidades, sejam elas as mais diversas possíveis. O que tem no crédito rural hoje é muitas especificidades, e talvez eu não me atenha aqui a nenhuma delas, mas digo que qualquer finalidade, qualquer necessidade que tenha, tanto o produtor de uva, a vinícola, a cooperativa vinícola, ou qualquer empresa, agroindústria, enfim, existe crédito para aquela necessidade. O mais tradicional, talvez, que se faça hoje são os custeios, para os quais também o produtor tem muito acesso à tecnologia, né? A insumos novos, a produtos melhorados, cada vez mais qualificados, e ele é muito bem atendido nessa demanda hoje com os custeios que são feitos. O crédito rural, na sua maioria, é feito para pequenos produtores familiares, então o Pronaf atende muito bem essa necessidade. Mas existe também a classificação do produtor de pequeno, médio e grande. Tanto para os três públicos existem atendimentos e crédito para tal. Na linha de investimentos, que talvez muito vocês falaram sobre a questão de tecnologia e inovação, nós temos N situações, N exemplos aqui na nossa região que teve investimentos consideráveis, que trouxeram muita inovação para aquela propriedade, para aquela empresa, para aquela atividade. Olhando a uva como foco sempre, né? Então, existe crédito, de novo, depende muito da necessidade, depende muito do enquadramento, se é pessoa física ou jurídica, mas que atende todas as necessidades. Nós vamos desde linhas que são subsidiadas por governo, muito recurso BNDES que a gente opera por aqui, mas também tem recursos próprios que são operados, por vezes o enquadramento daquele equipamento, por ele ser importado, por exemplo, a tecnologia passa muito por isso, existem componentes importados, nem sempre o governo consegue atender aquela demanda por não ter um código nacional de fabricação. Então existem recursos próprios e para o agro, por ser uma empresa rural, existem vários benefícios novamente. Perdão. Justamente por ser uma atividade primária que muito se valoriza aqui na nossa região e o Sicredi por si só faz muito bem isso. Então tem taxas de juros sempre diferenciadas se eu for olhar para um contexto de público urbano ou de público rural ou para empresas do setor do agro. Então as taxas são das mais atrativas possíveis, as finalidades
De novo, volto a dizer que 100% dos investimentos que alguém pretende fazer, quer fazer ou precisa fazer, existe crédito que atende a essa necessidade. Existem aí os enquadramentos necessários para que se possa atender e receber esse recurso. E quais são esses... já que você já falou, vamos entender Certo. tudo já, né? Porque o pessoal já pode sair desse podcast e já ir lá falar com você, já Perfeito, conversar e fazer perfeito. um Dos itens que mais tem sido observado e que mais é necessário são vários, mas talvez um dos grandes itens hoje é ter o cadastro ambiental rural atualizado em dia. Então fica uma dica já para quem não fez ou não tem, tenha o CAR atualizado. Ele é muito importante e tem sido muito utilizado e pedido. Fora isso, são as documentações necessárias de um cadastro, né? Então, de novo, é muito relativo cada caso, mas assim, via de regra, quando os projetos vêm com olhar de inovação, de tecnologia, onde se consegue ver lá que existe uma agregação de renda, uma melhora da qualidade de vida, um valor agregado no produto final, em termos de qualidade, em termos de diminuição de despesas, de custos, de mão de obra, enfim, tudo isso tem um olhar carinhoso porque a gente sabe da importância e relevância que tem. Então, é uma documentação básica de cadastro, né? Uma situação cadastral positiva, e a partir de então, os trâmites são muito rápidos, fluidos, bem acessíveis. Legal. Para a gente concluir essas informações que são muito importantes, porque, como a gente falou, né, estamos dizendo aqui de casos que já aconteceram, mas certamente tem gente que está assistindo a gente que quer entrar nesse negócio, né, ou precisa de um crédito, quer evoluir um pouco mais. Você tem algum case de sucesso que você possa contar para a gente aí de inovação com o Sicredi? São vários exemplos que a gente tem, que, assim, uma coisa que a gente percebe, né, que muitas vezes pelo fato da produção da uva ser como toda atividade agrícola, ela é muito inerente a riscos climáticos, né, a nossa região tem sido muito afetada com relação a isso, então muitas vezes existe um temor ou um medo, talvez, da pessoa, da empresa, enfim, querer investir, que são valores elevados, muitas vezes, porque existem incertezas, né? O setor climático ele acaba sendo determinante em ter produção, não ter receita ou despesa. Mas assim, tem casos de investimentos nessa área, por exemplo, eu falo de irrigação, falo de energia renovável, falo de proteção, por exemplo, anti-granizo, anti-geada. Então, são investimentos que já foram feitos e que já demonstraram eficiência. Tipo, o anti-granizo, por exemplo, nós tivemos vários equipamentos financiados e que já, por relatos recentes agora dos próprios associados, que eles acionaram já 2, 3 vezes, porque teve o risco de queda de granizo, e eles acionaram e não teve a ocorrência de granizo naquele local que estava protegido. Então, é um dos exemplos, talvez, que acaba também ajudando muito nisso. Fora isso, tem outros, vários que são usados no dia a dia, mas que talvez esse seja bastante, até pelo volume e pelo impacto que ele gerou aqui na nossa região. Com certeza. Eu tenho certeza que você tem vários outros cases aí, né? Que as pessoas podem depois entrar em contato com você. Você pode Com certeza. marcar um bate-papo aí, toma um café e Sem conversa dúvida. e conta aí os... Cada município, cada agência tem a sua história, o seu case, que tem apoiado os produtores de uva, enfim, de vinho, as suas vinícolas, as agroindústrias, cooperativas, e cada uma delas tem casos de inovação e que acabaram melhorando muito essa parte tecnológica, né? Se eu pensar, por exemplo, a questão da colheita da uva, né? As máquinas colhedoras de uva. É um trabalho manual, braçal, judiado de fazer, né? E hoje as máquinas acabam vindo também que facilita esse dia a dia. Então são, às vezes, grandes investimentos, pequenos, mas que fazem grande diferença no dia a dia daquela família, daquele agricultor ou da vinícola, enfim. Com certeza, não tenho dúvida. Bom, nós vamos para o nosso quadro do ping-pong aqui. Tá todo mundo pronto para esse quadro aqui? É o nosso quadro onde eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí vocês me respondem e a gente vai seguindo aqui. São várias perguntinhas, mas são perguntas fáceis. Aí vocês já estão tranquilos aí com isso. Vamos lá. Então eu vou fazer na sequência aqui. Vamos fazer Ricardo, Heleno e Carlos. Pode ser? Pode Beleza. ser. Então vamos lá. Então, Pode ser por ordem alfabética, né? Não, tô brincando. Pode começar por mim. senão vai complicar Já aqui. tô preparado. Já- Vamos lá. Mas tá por ordem alfabética do final Tá, pro início. Da associação, né? Associação Brasileira de Enologia. Exato. Tá certo. Não teve jeito, cara. Você vai ter que ser o primeiro mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Um vinho brasileiro. Garibaldi VG Alvarinho. Um vinho brasileiro? Nova Sauvignon Blanc, o nosso lançamento. Boa.
Carlos? Eu gosto muito dos Malbec, da Serra Gaúcha. Boa, saiu bem aí nessa. Agora vamos lá. Uma palavra para descrever o vinho ideal. Harmonia. Boa. Heleno? Equilíbrio. Saudável, Saudável. faz bem pro Boa. coração. Legal. Boa. O que nunca pode faltar ao lado de uma taça. Uma boa conversa. Um bom vinho. E de preferência para Nova Aliança. Boa. Uma garrafa e por que não a segunda taça? Boa. Aí, tá com companhia, né? Agora, vocês podem escolher um ou outro, tá? Não precisa responder todos esses. Um filme, ou um livro, ou um influencer, ou outro podcast, videocast que não vai ser tão bom quanto esse aqui, mas enfim, né? Vocês podem escolher sobre vinho. Então, o livro Os 101 Vinhos Brasileiros, do meu amigo Michael Valer. Heleno? O vinho ele está muito vinculado à história e à construção. Então eu vejo que Vinho e Guerra é um livro que tem bastante envolvimento e é um livro que eu recomendo a todos aí E também. muito interessante esse livro, Bem né? interessante. Legal. Carlos? Eu vou num filme, então, Sob o Sol de Toscana. Pô, belíssimo filme. Legal. Agora, melhor harmonização para hoje. Um espumante brasileiro e uma boa companhia. Eu vou colocar aqui, de fato, é um vinho acompanhado da minha esposa hoje, final do dia. Legal. Como eu gosto de cozinhar, eu vou na alimentação, então. Uma harmonização com um risoto, E o seu Malbec? com certeza. Pode ser, Pode legal. ser também. Legal. Agora uma polêmica. Vamos ver, hein? Agora eu quero ver o que vocês vão dizer pra gente aqui. Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Tá liberado. O importante é que se consuma. Eu acho que a gente vive num país aqui que clima, a maior parte do nosso país tem clima muito quente, né? Se a gente disser que não pode tomar vinho com gelo, muitas vezes a pessoa vai deixar de ter a oportunidade de provar um vinho. Claro. Então, tecnicamente falando, não, né? Se é para fazer uma avaliação desse vinho, não coloca. Mas para consumir, pode consumir com gelo, com vinho no gelo, gelo no vinho, como for. Boa. Heleno? Gelo no vinho, inclusive no tinto. O que vale é uma experiência positiva de consumo e que a gente desmistifique esse consumo. Vinho com outras bebidas. O vinho ele precisa estar na vida do brasileiro. Então, se for com gelo, se for sem gelo, ele precisa fazer parte da nossa vida e com isso a nossa vida vai melhorar sem dúvida nenhuma. Boa. Carlos? Eu acho que não é pecado. Eu particularmente não curto, mas pecado com certeza não deve ser. Boa, legal. Essa eu vou responder também. Eu acho que cada um, se o vinho é meu, eu tenho o direito de fazer o que eu quero com ele. Eu posso colocar o gelo lá e beber e ser feliz. Por que não, né? Vamos deixar... vamos aproveitar o nosso vinho, né? Para finalizar, o que merece um brinde com o vinho brasileiro? Acho que toda e qualquer iniciativa que promova a cultura do vinho no Brasil, a expansão do nosso mercado, tudo isso é válido e merece um brinde com um bom vinho brasileiro. Eu vejo que é o trabalho dos viticultores, que são o alicerce, são a base de toda essa cadeia maravilhosa, apaixonante e milenar. Então, o trabalho dos viticultores é a base de uma vitivinicultura sustentada e merece todo o nosso respeito e um brinde, com certeza. Eu vou na mesma linha. Um brinde ao produtor de uva, ao agricultor lá que produz essa relíquia que é a uva, né? Muito bem. Bom, acho que a gente tem aqui um panorama muito legal. O que eu acho que deu para a gente perceber aqui é que a tecnologia e a inovação, elas são, sem dúvida, muito necessárias para que a gente possa evoluir. Pode-se evoluir mais rápido ou mais devagar, mas isso é fato que é muito importante. E uma coisa que a gente percebe é que vocês, produtores, estão se utilizando bem da tecnologia. Isso é muito importante também. E quem é o maior beneficiado somos os consumidores, né? Quem está bebendo vinho. Né? A gente tem melhores vinhos na taça. Isso é fato, isso é nítido. Qualquer pessoa consegue perceber isso, que você, né? O vinho brasileiro, ele é muito bom, e tem melhorado a cada ano. Isso é muito interessante. Então, vocês estão fazendo, sem dúvida, um trabalho excelente aí. Na produção de vinho, a gente já sabe, mas com o auxílio da tecnologia, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. E me parece
que é só o começo, né? Me parece que a gente está numa pontinha que ainda tem muita coisa por vir, não é? Não sei como é que vocês percebem esse futuro aí. O futuro ele é muito promissor e assim, todo esse trabalho ele é um trabalho muito sólido, feito por pessoas muito dedicadas e que desde a ponta, né, desde o viticultor, passando pelos enólogos, todo mundo é muito empenhado em fazer com que o Brasil se destaque e que alcance aí tudo que o mundo do vinho nos permite, né? Então, acho que daqui para frente, eu acho que talvez os momentos mais difíceis já foram superados e agora é nós seguirmos aí trabalhando para consolidar cada vez mais toda a qualidade que nós já conquistamos. É um ponto importante que eu vejo, né, Dani, Ricardo, Carlos, é que de fato aquilo que quando a gente fala de inovação, de tecnologia, ela é da forma como a gente está fazendo esse podcast aqui. Ela é de maneira colaborativa, a gente não faz sozinho. Então a gente precisa, enquanto setor, também avançar de maneira conjunta com todas as instituições, seja todas aquelas que fomentam e trabalham tecnologia, tanto no campo quanto na vinícola, enfim, seja por meio das instituições como a Embrapa, instituições de extensão, as oficiais, as próprias vinícolas que têm uma área técnica focada no atendimento do viticultor, dentro da vinícola toda a evolução que existe hoje, tanto no corpo técnico da enologia, quanto na questão de equipamentos e insumos, o quanto a indústria também avançou nesse sentido. Então, a tecnologia e a inovação, elas precisam sempre serem feitas em parceria. Se tu não tiver um agente que esteja, muitas vezes até apostando nisso, ela não acontece. Então, é aquela cultura, muitas vezes, que é muito difícil corporativamente falar de incentivo ao erro, né? Mas não é. É por meio dele que a gente encontra as melhores soluções, que a gente evolui, que a gente se transforma e que a gente muitas vezes escala ganhos, sim. Então a tecnologia e a inovação, ela precisa ser feita da maneira como a gente trabalha de forma cooperativa. Eu vejo que essa é a melhor maneira da gente avançar e esse espaço aqui é um espaço que permite a gente levar essa ideia do vinho brasileiro de maneira conjunta, porque não adianta a gente buscar o melhor trabalho aqui dentro das nossas vinícolas, junto com o nosso viticultor, e se a gente não tiver o apoio do consumidor lá, e dizendo, não, a minha escolha é por um vinho brasileiro. Então é esse trabalho colaborativo, esse collab com o consumidor que vai fazer a gente avançar. É verdade, é isso aí. Eu também concordo que existe um campo vasto pela frente ainda para ser explorado, né? Se não me engano, nós temos hoje um consumo per capita de menos de 3 litros por brasileiro ano, né? Então, se formos olhar a quantidade de brasileiros que têm o potencial de consumir nosso vinho, que é de altíssima qualidade, tem um belo trabalho, um belo caminho a ser percorrido, e isso passa por inovar, por tecnologia, por comunicar mais e divulgar mais o nosso vinho. Acho que esse é um caminho que aqui o podcast tem buscado, o Concevites tem feito, as vinícolas, as cooperativas, todo mundo está empenhado nisso. Então existe um belo caminho a ser trilhado que busca esse crescimento e cada vez mais pode ser explorado e melhorado o nosso vinho e principalmente o consumo dele, né? Com certeza. Bom, a gente finaliza esse nosso 8º episódio aqui dessa primeira temporada do nosso podcast. Já agradecendo Ricardo, Heleno, Carlos, obrigado por estarem com a gente aqui, por dispor de tanta informação importante para a gente aqui. Acho que a gente saiu daqui com muita informação que vai ajudar a gente a entender o vinho hoje e o vinho do futuro também. Isso é muito importante. E já quero convidar você que está aqui com a gente para que você continue. Você sabe, a gente está nessa nossa primeira temporada, já foram 8 episódios, mas tem mais um episódio aqui. Você vai ver no episódio 9, a gente vai falar sobre as mulheres no mundo do vinho. Vai ser muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Acompanha com a gente aqui, você pode ver a gente, assistir, como eu disse, pode escutar, pode levar para academia, pode levar para o carro, pode escutar à noite, com a família, pode abrir um bom vinho junto para acompanhar a gente aqui, ou seja, dá para acompanhar de várias formas o nosso podcast. Então, gente, muito obrigado e espero que continue esse excelente trabalho para que a gente possa ter cada vez mais vinhos bons para beber, não é? Tomara que sim. Um privilégio pra gente aí, com certeza. Muito obrigado a todos aí e viva o vinho brasileiro. É isso aí.
Obrigado. Valeu. Beba com moderação.